A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 16. E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, essa resposta de Simão Pedro tem a ver com o que Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro deu a resposta correta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vai dizer que não foi carne e sangue que revelou a Simão, mas o Pai que está nos céus. Só podemos conhecer o Cristo através de uma revelação do nosso Pai Celestial que se revela a nós. Mas olha que interessante, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quero falar hoje sobre 10 elementos vivos na Bíblia. 10 elementos vivos na Bíblia. Encontramos aqui em Mateus 16, o Deus vivo. E há várias passagens do Novo Testamento que fala do Deus vivo, o reino da coisa cair nas mãos do Deus vivo, o Deus vivo. O nosso Deus, ele é um Deus vivo, que está vivo e vivo para todo o sempre. Vamos ao Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 51. João 6, verso 51, lemos assim no Evangelho de João: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha, nós temos o Deus vivo e temos o pão vivo. O Deus vivo e o pão vivo, que é Cristo Jesus. Romanos, capítulo de número 12, versículo 1, o culto que nós vamos oferecer a Deus deve também ser um culto vivo, como um sacrifício vivo. Romanos 12, 1, lemos: Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. O Deus que nós adoramos é o Deus vivo. O pão que desceu do céu é o pão vivo. E o sacrifício que nós oferecemos a Deus deve ser um sacrifício vivo. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo de número 20, lemos: Pelo novo e vivo caminho. Então agora nós temos um caminho vivo, que é Cristo Jesus, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O Deus vivo, o pão vivo, o sacrifício vivo, o caminho vivo, que podemos nos achegar a Deus. Vamos à carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. 1 Pedro 2, 4, lemos: E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. A pedra viva. Cristo é o pão vivo, Cristo é a pedra viva, Cristo é o caminho vivo. Portanto, já vimos 5 elementos aqui vivo: o Deus vivo, o pão vivo, o sacrifício vivo, o caminho vivo, a pedra viva. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número
38, João 7, verso de número 38, lemos assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. A água viva. Cristo é aquele que nos dá água viva. Cristo é aquele que faz correr água viva do interior do nosso ventre. Então temos o Deus vivo, o pão vivo, o sacrifício vivo, o caminho vivo, a pedra viva, a água viva. Vamos ao Antigo Testamento, também alguns elementos vivos interessantes. Êxodo, capítulo de número 21, versículo de número 35. Êxodo 21, 35, diz assim: se o boi de alguém ferir de morte o boi do seu próximo, então se venderá o boi vivo. Aqui era uma lei de restituição e fala do boi vivo que feria alguém, e o dinheiro dele se repartirá igualmente, e também o morto se repartirá igualmente. Olha a igualdade aqui, falando do boi vivo. Mas o que é interessante é Levítico 16, versículo de número 21. O bode vivo, olha só, Levítico 16, 21, e Arão por ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode vivo era o bode expiatório, que era enviado ao deserto, e também é um símbolo do Cristo que levou os nossos pecados. Temos então o Deus vivo, o pão vivo, o sacrifício vivo, o caminho vivo, a pedra viva, a água viva, o boi vivo, o bode vivo. Vamos à primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Temos aqui uma esperança viva. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança é uma esperança viva, a nossa esperança é Cristo, esperança da glória. E para concluir essa meditação, vamos à carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, onde lemos: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e médulas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Temos aqui a palavra viva. Cristo é a palavra viva. Cristo é a palavra de Deus viva para nós. Então temos o Deus vivo, o pão vivo, o sacrifício vivo, o caminho vivo, a pedra viva, a água viva, o boi vivo lá no Antigo Testamento, o bode vivo, o bode emissário, a esperança viva, a palavra viva. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.